Olá, alunos, tudo bem com vocês? Nesta aula, nós vamos dar um pouco mais de ênfase para os sentidos somáticos. Então, lembrando, nós temos 4 modalidades de sentidos somáticos ou somatosensoriais: o tato, a propriocepção, a temperatura e a nocicepção. A nocicepção, ela inclui dor e prurido. Os neurônios que fazem parte do sentido somático, eles podem estar presentes na pele e nas vísceras. E como que é feito o envio das informações do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central? Primeiramente, depende muito do tipo de sensação. Por exemplo, o tato, quando discriminativo, tato leve, né, que a gente fala, a propriocepção e a vibração, ela vai ser enviado pelo seu neurônio primário até o bulbo. Aqui no bulbo ocorre a sinapse e ele vai então enviar o sinal até o tálamo pelo neurônio secundário. Vocês estão vendo aqui que nós temos a entrada desse sentido pelo lado esquerdo e aí ele vai passar ali para o outro lado, que é o lado direito do corpo. Por causa do bulbo, a gente já falou sobre isso na aula de sistema nervoso central e por que que isso acontece. Aqui no tálamo, então, nós vamos ter a análise do que está acontecendo e mais uma sinapse. Essa sinapse que ocorre aqui com o neurônio terciário. E esse neurônio, então, vai levar o sinal até o córtex. Então, nós temos envolvidos 3 neurônios nesse sentido, né? No tato indiscriminado, na propriocepção e na vibração. Já quando nós falamos de nocicepção, temperatura ou tato grosseiro, nós vamos ter a primeira sinapse aqui já na medula espinal. Então, nós temos o neurônio primário, que faz a sinapse com o neurônio secundário. Aqui, ó, ele envia esse nosso neurônio, ele envia o sinal para o outro lado da espinha, né, da medula espinal, e ele vai então enviar o sinal até o tálamo. Lá no tálamo, nós vamos ter novamente a troca de neurônios para o neurônio terciário, que vai levar o sinal para o córtex. Então, nós temos neurônio primário, que vai ser o que vai sentir o estímulo primeiro, neurônio secundário, que leva esse sinal até o tálamo, e o neurônio terciário, que vai levar até o córtex. Mais uma coisa muito interessante que vocês precisam saber. Muitas vezes vocês devem se perguntar, mas como que eu sei que é a mão que está doendo? Como que eu sei que é o pé que está doendo? Né? É coisas que a gente, como profissionais da saúde, muitas vezes pensamos. Porque nós temos locais diferentes que sentem órgãos diferentes no córtex somático. Então, dependendo do órgão, dependendo da região, nós vamos ter um sinal diferente. Por exemplo, o rosto vai ficar nessa região aqui, ó. O pé fica nesta região. Então, depende muito do local, né? Do local que está vindo esse sinal, ele vai enviar o sinal para uma região própria do córtex somatosensorial. Quando acontece da pessoa perder, por exemplo, um dedo, ou né, ter que amputar ou perder um braço, a perna, o que o nosso organismo geralmente faz? Ele se adapta. Ele pega e essa parte do córtex, ela acaba não sentindo mais sinais. E os outros sinais acabam até né, as outras regiões do corpo se aproveitam dessa região para utilizar ali os neurônios. Porém, vocês já devem ter ouvido falar
da sensação do membro que está faltando. Algumas pessoas, o córtex não consegue se adaptar, então ela continua sentindo aquele membro, a dor naquele membro, mesmo não tendo este membro. Quando nós falamos de receptores presentes na pele, nós sabemos que temos diversos tipos de receptores e eles vão auxiliar-nos a observar o contato físico, a pressão sustentada, vibração, toque, a textura. Lembra que eu falei para vocês na aula passada do Braille, né? Que auxilia, e até mesmo se você passar a mão aí na tua camiseta e na tua calça, você vai conseguir sentir diferença de textura. E isso te mostra que o tecido, por exemplo, é diferente. E também é o estiramento. Quando nós puxamos a nossa pele, coloque aí o dedo indicador e o polegar no seu braço, bem juntinho, e aperte o teu braço e estica esses dedos para o lado. Você consegue sentir o estiramento. Então, nós vamos ter receptor específico para esse estiramento. Então, vamos ver um pouquinho sobre cada um desses receptores presentes aí na nossa pele. Nós temos terminações nervosas livres, como, por exemplo, essa terminação que fica bem em volta do pelo e consegue detectar aí, por exemplo, que o teu pelinho se mexeu, né? Que o vento mexeu o pelo, por exemplo. Então, ela é uma terminação nervosa livre e vai auxiliar. Não existe só aqui, tá, pessoal? Existem outras terminações nervosas livres na nossa pele, não somente no pelo. Essas terminações nervosas livres, elas conseguem auxiliar para que a gente sinta a temperatura, o estímulo nocivo e também o movimento, como eu falei, dos pelos. Vai estar ao redor do pelo e também sob a superfície aqui da nossa pele. Tá? Então, elas são terminações nervosas que ficam mais na superfície da pele. São terminações não mielinizadas e a adaptação desse estímulo é variada. O outro receptor é o corpúsculo de Menser. Esse corpúsculo de Menser, vocês provavelmente já ouviram falar, né? Ele fica aqui, ó, também quase junto aí com a terminação nervosa livre, também fica na camada superficial da pele, e ele consegue avaliar vibrações de baixa frequência, toque leve, tá? E ele é um encapsulado de tecido conectivo, que eu já falei um pouquinho para vocês sobre ele na aula passada. O outro receptor é o corpúsculo de Pacini. Esse corpúsculo ele fica na camada mais profunda da pele, ele não fica tão superficial, tá? E ele vai detectar vibração de alta frequência. É um receptor, me desculpa, encapsulado, tá? Com tecido conectivo. O outro é o corpúsculo de Ruffini. Esse corpúsculo de Ruffini, ele não está aparecendo. Tá aqui sim, desculpa. Tá aqui no desenho. Ele também vai ficar na camada mais profunda da pele e ele vai ser o responsável por sentir o estiramento que eu falei para vocês anteriormente. Ele tem a terminação nervosa um pouquinho diferente, é um pouco mais alongada essa terminação, tá? Mas ela também tem tipo um encapsulamento diferenciado. E para finalizar, nós temos o receptor de Merkel. Esse receptor, ele está aqui, ó. Estão vendo ele? Também parece muito com as terminações nervosas livres, se você olhar bem rapidamente. Porém, ele tem células epidérmicas de contato sináptico com o terminal nervoso. E esse terminal nervoso é um pouco mais alongado. Também vai estar na superfície da pele e ele vai ser responsável
por sentir a pressão contínua e a textura. Legal, né? Pessoal, quando nós falamos de temperatura, eu quero deixar aqui bem claro para vocês. Os receptores, eles vão ser sensíveis a temperaturas mais baixas ou mais altas que o nosso corpo. Então, se a temperatura for acima de 37 graus, nós vamos conseguir observar, ou abaixo dessa linha também. Só que, se a temperatura sobe muito, o calor é muito intenso, esse receptor é desativado e a nossa sensação vai ser de sensação de dor. Acima de 45 graus, a sensação é de dor. Então, nós acabamos tendo essa sensação de dor e é um jeito que o organismo viu para fazer com que nós não coloque a mão, por exemplo, em um local quente, né? Que a gente consiga, tá quente, eu vou tirar. Então, nosso organismo ele consegue se adaptar até uns 45 graus, mais do que isso, a sensação ela é de dor, e daí nós vamos ter um outro receptor que vai estar relacionado à dor, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. E qual que é a característica das fibras nervosas que levam esse sinal dos receptores até o sistema nervoso central? Nós temos 3 tipos de fibra. A fibra A, beta, A, delta e C. A A beta, ela é grossa e mielinizada e vai levar o estímulo mecânico até o sistema nervoso central. A fibra A delta é fina e mielinizada e vai levar o estímulo de frio, dor rápida e também estímulo mecânico. E a fibra C, que é uma fibra não mielinizada, vai levar o estímulo de dor lenta, que é aquela dor que é contínua, por isso até que a velocidade dela é menor, calor, frio e estímulos mecânicos. Essas fibras elas vão estar presentes na pele, nas articulações, no músculo e também nos órgãos internos. Além disso, a fibra C ela também leva a sensação de prurido, quando a histamina age nos nociceptores. Então, pessoal, aqui cabe ainda dizer que o prurido, apesar de poder ser consequência de uma doença sistêmica, como esclerose esclerose múltipla, hiperparatiroidismo e diabetes mellitus, ela só vai ser observada na pele. Então, a gente só tem receptores de prurido na pele, tá? Então, não sentimos coceira, por exemplo, nos órgãos, somente na pele. Outra coisa interessante, tem analgésicos, opioides, como por exemplo a morfina, que aliviam a dor, porém produzem o efeito de prurido como efeito colateral. O que acontece quando nós estamos com coceira? Nós coçamos e sentimos dor. E isso faz com que que a gente não sinta coceira enquanto está sentindo dor. E quando nós tomamos um analgésico opioide, por exemplo, nós paramos de sentir dor e podemos começar a sentir coceira. O receptor responsável por sentir dor e também prurido é o nociceptor. Nós temos 2 tipos de dor. A dor rápida, que é aguda, localizada, rapidamente transmitida para o sistema nervoso central, por fibras mielinizadas e pela fibra A delta. Já na dor lenta, essa dor é mais difusa, nós não conseguimos saber bem a localização, é transmitida pela fibra do tipo C, que eu comentei anteriormente, e ela é mais evidente quando o estímulo se origina longe do nosso corpo. Por exemplo, se eu bato o meu pé
na mesinha, né? Se eu bato meu pé em alguma região, o que acontece? Na hora eu sinto aquela dor aguda, tiro o pé, é uma dor rápida. Mas depois não fica doendo, fica aquela dor, né, incomodando por um tempo, porque a dor lenta ela está sentindo ainda, né, enviando estímulo para o sistema nervoso central. E nós temos ainda, vamos lembrar um pouquinho aí, daquele nosso reflexo espinal, né? Então, quando nós encostamos, por exemplo, a mão na chapa quente, essa informação vai chegar aqui no centro integrador da espina e aqui nós temos os interneurônios que vão enviar, vão analisar essa dor e vão enviar um comando para o teu músculo para que você retire a mão do local. Mas, do mesmo jeito que nós temos a informação sensorial para a resposta, esse neurônio aqui, ele faz sinapses tanto com o interneurônio quanto com o outro neurônio que vai enviar a resposta para o sistema nervoso central. Então, olhem aqui, quando nós temos aquela dor nociceptiva, nós temos o... Desculpem, pessoal, estou com a garganta seca já. Nós temos aqui a primeira sinapse. Essa sinapse vai enviar o sinal para que você tenha um estímulo rápido no centro integrador da medula e também para que esse estímulo seja enviado para o córtex cerebral. Então, nós vamos ter o estímulo rápido e também depois você vai ficar ali pensando e sentindo aquela dor. Como, por exemplo, eu vou falar de volta da chapa quente, você chega lá na casa da avó e encosta no fogão e não sabia que estava quente o fogão. A hora que você encosta, você tira a mão rapidamente para fugir daquela dor. Mas você vai ficar sentindo o teu dedo queimado por um bom tempo, porque esse sinal vai ficar sendo enviado para o córtex cerebral. E para finalizar, prometo, eu queria fazer a aula um pouco mais rápida, mas é que essa aula tem muitos detalhes. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a dor visceral, que nós também chamamos de dor referida. Vocês já devem ter ouvido falar que quando você sente dor, por exemplo, no rim, a dor é mais em cima, a dor é nas costas. Quando você está tendo uma dor cardíaca ou quando a pessoa está tendo um infarto, a dor vai ser no braço esquerdo. Por quê? Porque nós temos uma dor chamada dor referida. Quando o nosso corpo não consegue saber bem aonde está ocorrendo essa dor. Para vocês terem uma ideia, olha aqui, ó. Quando você tem dor fígado ou vesícula biliar, a dor ela fica nessa região aqui, ó, do pescoço. Então, vocês viram, a dor é sempre em cima. Por quê? Porque os nossos nociceptores, eles vão fazer a sua integração na medula. E nessa integração, o sinal da dor ele fica difuso. Nós não conseguimos ter um sinal tão localizado. E por isso a dor ela sempre vai ser registrada mais em cima. Tá bom? Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. Desculpa, eu queria ter feito uma aula um pouquinho mais rápida, mas é uma aula muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Tenham um bom final de semana e até a semana que vem.